Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Aqui. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, e queremos lhe pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, com palavras que venham do teu trono para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos essa passagem aqui, é uma passagem já bastante conhecida, né, onde Jesus dispensou os discípulos para atravessar ali o mar da Galileia, e nessa travessia o barco foi tomado por tempestade, por ventos contrários. E aconteceu que eles estavam já na quarta vigília, e Jesus foi ter com eles, e andando sobre as águas, né? Nessa quarta vigília eu posso dizer para os irmãos o seguinte: lá eles dividem os horários, assim como nós, né? O dia com 12 horas e a noite com 12 horas. Mas à noite eles dividem por horários de vigília. Como assim? São 4 vigílias na noite, de 3 horas cada vigília. De 6 às 9 uma vigília, 18 às 21 uma vigília, né? 21 às 0 horas outra vigília, de 0 hora até as 3 horas mais uma vigília, e de 3 horas da manhã até as 6 da manhã outra vigília. E aqui no texto diz que eles já estavam na quarta vigília. Os discípulos de Jesus passaram a noite toda sofrendo dentro do barco naquela tempestade. E eles já estavam na quarta vigília. Imagine só. Não é assim, irmãos, vocês pensar num barco, não é como esses barcos atuais, desses navios que as pessoas viajam, que tem motor, que tem iluminação. Não. Eles estavam em extrema escuridão ali. E de repente, agora vocês imaginem a cena, irmãos. De repente alguém vê Jesus vindo andando sobre as águas e grita: é um fantasma. Imagina a cena, está escuro, todo mundo com medo, e alguém grita: é um fantasma. E todos ficaram atemorizados, até que Jesus falou assim: ei, sou eu, não temam. E Pedro tomou a atitude de ir ter com Jesus, de andar sobre as águas com Jesus. Fica imaginando Tiago e João, que eram sócios dele no barco, falando: vai sobrar mais uma parte do barco para a gente aí, pode andar sobre as águas, né? E ele saiu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas eu quero falar nessa noite, de forma bem clara e rápida com os irmãos, sobre como vencer as tempestades,
como vencer esses ventos contrários, como vencer essas tempestades que acontecem em nossas vidas. Os discípulos, quando estavam ali com Jesus, nós vamos falar um pouco mais à frente, os discípulos tinham acabado de chegar, porque eles tinham sido enviados em missão por Jesus para pregar as boas novas em todas as cidades da redondeza. Quando eles voltaram, Jesus pediu que eles se afastassem para um deserto ali para conversarem, mas a multidão seguiu eles. Como a multidão os seguiu, lá em Marcos, nesse texto, mesmo episódio que está descrito lá em Marcos, Jesus pediu que eles pegassem o barco para atravessar. E aconteceu essa tempestade, aconteceu esses ventos contrários que quase virou o barco, que deixaram eles atemorizados ali. Então eu vou falar com os irmãos sobre como nós podemos fazer, ou pelo menos tentar fazer, para vencer essas tempestades que acontecem em nossas vidas. Esses momentos ruins que todos nós enfrentamos, esses momentos de desespero que aparentemente não tem fim, esses momentos em que você olha para você mesmo e fala: eu não sei o que fazer, eu não sei onde vai dar isso, eu não sei o que fazer com a minha vida. E primeira coisa, irmãos, para que você possa vencer as tempestades de sua vida, para que você possa manter o barco no lugar, esteja enquadrado na vontade de Deus. Estejam enquadrados na vontade de Deus. Os discípulos estavam fazendo simplesmente aquilo que Jesus mandou que eles fizessem. Os discípulos estavam fazendo aquilo que Jesus pediu que eles fizessem naquele momento. Isso é submissão. Será que nós temos agido de acordo com aquilo que Jesus tem pedido para nós fazermos? Será que você tem vivido? Será que nós temos vivido a nossa vida de acordo com aquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos? Primeira coisa para vencer os ventos contrários, primeira coisa para vencer as adversidades da vida: estar enquadrado naquilo que Deus pediu para você fazer, na vontade de Deus. Eles estavam na tempestade, eles estavam no mar revolto, mas eles estavam onde Deus pediu para que eles estivessem. Irmãos, não adianta nada nós estarmos num lugar de calmaria, nós estarmos num lugar de aparente tranquilidade, sem estar na vontade de Deus, sem fazer a vontade de Deus. Um exemplo disso, irmãos, nós temos lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. O que aconteceu nesse texto aqui? Deus pediu que o rei Saul juntasse homens e guerreasse contra outro rei. E eles foram lá guerrear e Deus deu uma ordem para eles: chega lá e subjuguem tudo, não tragam nada, destruam tudo. Eu não quero nada que venha daquele povo. Essa foi a ordem de Deus para Saul. E aconteceu o que aqui no versículo 13? Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas do Senhor, já cumpri a palavra de Deus. Mas vem o versículo 14. Então perguntou Samuel: que quer dizer, pois, este balido de ovelhas que chega aos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? O que aconteceu? Saul fez o que Deus pediu que ele fizesse, só que para agradar a Deus, no pensamento dele ele ia agradar a Deus, ele trouxe ovelhas, trouxe bois para sacrificar ao Senhor. E então ele passou o resto do texto aqui explicando para Samuel: não, nós fizemos tudo que Deus mandou, e ainda estamos levando essas ovelhas e esses bois para sacrificar a Deus. Aí vem aqui no versículo 22, versículo 22 desse texto:
Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Samuel falou para o rei assim: olha, Deus não quer saber dos seus holocaustos, Deus não quer saber dos seus sacrifícios, Deus quer saber da sua obediência. Deus quer saber que você esteja fazendo aquilo que Ele pediu para você fazer. Deus quer simplesmente que você faça aquilo que Ele pediu para você fazer. Irmãos, e nós temos uma maneira correta de identificar quando é Deus que pede para que nós façamos alguma coisa. A gente sente paz no coração. Quando Deus pede que você faça algo para alguém ou para Ele, você sente paz no coração de fazer. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus que coloca algo no coração do pastor, por exemplo, e algo diferente no coração do ministério de louvor, e algo diferente nos líderes de célula. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus que vai pedir algo para você que vai destruir a sua família. Deus não vai pedir algo para você que vai fazer você perder o ganha-pão da sua vida, aquilo que leva o alimento para dentro da sua casa. Deus não é um Deus de confusão. Deus não vai pedir para que você sacrifique a sua vida, que você sacrifique sua família para fazer a vontade dEle. Aí vem a pergunta de Samuel para o rei: o que é melhor? Sacrificar ou obedecer? Simplesmente obedecer. Fazer aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Fazer aquilo que você acha que é o certo para a sua casa. Fazer aquilo que você acha que é o certo para a sua família. Fazer aquilo que você acha que é o certo na obra de Deus. Deus possivelmente esteja chamando você para a obra. Deus está chamando você para fazer algo de útil na obra de Deus, e você está relutando com Deus. Deus, muitas das vezes você está afastado e Deus está te chamando de volta, falando ao seu coração: eu quero cuidar de ti, eu quero cuidar de você de pertinho. E você se sacrificando, fazendo sacrifícios. Deus está falando contigo: olha, eu só quero que você me obedeça, eu quero você pertinho, eu quero que você esteja comigo. Como naquela parábola que Jesus contou lá em Mateus capítulo 25, no versículo 21, ele fala assim: o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foi fiel, sobre o muito te colocarei. Sabe, tem gente que quer fazer algo mirabolante. Se não for algo mirabolante, eu nem paro para fazer. Talvez Deus pede simplesmente para você sair da sua casa, passar um perfuminho ali, sair da sua casa e na casa do seu vizinho: ei, vizinho, eu tenho culto hoje à noite, Deus tocou no meu coração de te chamar por aí conosco para a igreja. Mas como é uma coisa simples de se fazer, você não se dispõe a fazer. Assim como o Naamã, que era só mergulhar 7 vezes para ser curado, ele falou: não, tem que ser algo maior, algo tão simples. Aí Deus fala assim: faça no simples, faça no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Também nas suas finanças, seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas começa no simples. Começa atendendo a voz do Senhor na coisa simples. Aquelas coisas poucas que você acha que é simples, mas vai fazer muita diferença na sua vida. Talvez um lugar que você passa todo dia, que você sabe que está desviando a sua atenção, que você está passando naquele lugar só para olhar algo que você não deveria estar olhando. Talvez uma página que você abre todo dia na internet que você não deveria estar abrindo, e Deus está falando para você: isso não faz bem para você.
Talvez uma pessoa que você anda conversando todo dia na internet e Deus está falando para você já tem tempo, isso não faz bem para você, isso não faz bem para a sua família, para com isso. Talvez algo que esteja dentro da sua casa, que você sabe que aquilo ali está trazendo maldição para a sua família, está trazendo maldição para a sua casa, que você tem tirado de dentro da sua casa e você insiste em deixar ali. Irmãos, é só fazer aquilo que o Senhor pediu. Segunda coisa, para que nós possamos vencer as tempestades de nossas vidas, não questione o Senhor. Não questione o Senhor. Como eu disse no início, os discípulos estavam cansados de viagem. Os discípulos queriam descansar. Mas assim que Jesus falou com eles, pega o barco e vai. Alguém viu no texto aqui, alguém se levantando e falando, Senhor, não pode ser outra hora não? Deus, não pode ser outro dia? Alguém viu alguém questionando Deus? Não. Simplesmente fizeram aquilo que o Senhor pediu. Simplesmente fizeram aquilo que Jesus pediu. Mesmo cansados. Mas eles sabiam que Jesus é aquele que encontra com os cansados e sobrecarregados e traz alívio. Quantos irmãos, quantos de nós que nos reunimos para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, e temos esse compromisso de nos reunir para adorar ao Senhor, porque nós sabemos, e você sabe, tudo que Deus já fez por ti. Você sabe quantas vezes Deus já te livrou da morte. Você sabe que quantos milagres já aconteceram em sua vida para que você esteja aqui nessa noite. O Senhor faz a parte dele, mas nós temos esse costume de questionar, de murmurar, de pensar que possivelmente poderia ser de outro jeito, poderia ser de um jeito mais fácil. Claro que poderia ser de um jeito mais fácil. Os caras passaram a noite toda numa tempestade. E qual de nós aqui não enfrenta uma tempestade na vida, irmãos? Qual de nós aqui não enfrenta um tempo ruim em nossas vidas? Talvez vocês pensem que pastor não enfrente isso. Pastor enfrenta assim como todo mundo. Talvez até mais, porque pastor enfrenta a dele e a de todo mundo que conhece com ele. Que a gente tem que abraçar aqueles que estão passando por problemas. Todos nós passamos por tempestades, e todos nós, assim, essa tempestade aqui, imagino que para quem estava no barco, era algo que quase que interminável. Que foi praticamente a noite toda sendo rebatido pelas águas. E muitas das vezes nós, em nossas vidas, também passamos por esses momentos. Que nós achamos que os momentos ruins não vão acabar, que a tempestade não vai terminar, que nós não vamos conseguir, e precisamos desistir, queremos desistir. Mas o Senhor é contigo. E a própria palavra de Deus diz que Ele não dá uma carga que você não possa suportar. Mas qual está sendo a sua atitude diante da tempestade? Qual é a sua atitude diante da adversidade? Qual a atitude que geralmente se toma num momento de adversidade? É um momento de obediência. Não importa a circunstância, é obediência ou é murmuração? Porque tem gente que procura motivos para murmurar. Se começa um dia igual hoje, por exemplo, com muito calor, a pessoa está reclamando do calor. Aí começa a vir aquela brisa para refrescar o dia. Aí ó, lavei a roupa para secar, começou a ventar. Já reclama do vento. Aí se chove então, agora vai vir barro também. Para tudo que Deus manda, reclama.
Qual é a atitude que tem se tomado diante das adversidades? Temos que mudar as nossas atitudes, irmãos. Não questione o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2. No finalzinho desse versículo, que ele é maravilhoso, esse versículo, ele fala que a vontade de Deus é perfeita, é agradável e maravilhosa. Romanos 12, 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Mas quando nós estamos vivendo na vontade de Deus, direto, irmão, nós queremos dar uma ajudinha para Deus. Nós queremos arrumar um atalho para a bênção. Nós queremos dar um empurrãozinho na bênção. Queremos dar um empurrãozinho naquilo que Deus tem para nós. Mas não, a vontade dele é boa, agradável, é perfeita. Espere. Deixa que Deus está cuidando de ti. Salmo capítulo 37, versículo 5. Todos nós conhecemos esse versículo. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele o quê? E o quê, gente? Aí, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Confiar no Senhor. Entregar a sua casa ao Senhor, entregar a sua família ao Senhor, entregar os seus filhos ao Senhor, entregar o seu trabalho ao Senhor, entregar o seu emprego ao Senhor, entregar os seus problemas ao Senhor, entregar a tempestade na qual você está vivendo ao Senhor, e o mais Ele fará. É difícil, irmãos. Sabe por quê? Por que é difícil para as pessoas entenderem isso? Porque nós gostamos de algo palpável. Nós gostamos de ver a resposta. É por isso que redes sociais como o WhatsApp, por exemplo, fazem tanto sucesso. Porque você manda uma mensagem para a pessoa e eles ainda foram modernizando com o tempo. Antigamente não tinha esse negócio de ficar azulzinho, não. E depois até fica azulzinho. Você já sabe que a pessoa leu. Aí aparece lá digitando e você fica ali esperando a pessoa, está digitando, está respondendo. Aí chega a resposta, você já está esperando ali, você só passa o dedinho para ver. Ou se você mandou a mensagem, você vai ali, só serve o café, já volta aqui e pá, quero ver como é que foi a resposta. E se a pessoa não responde? Aí você pode fazer drama. Você, por exemplo, pode bloquear a pessoa para sumir a sua fotinha de lá, para mostrar que você está revoltos, né? Ou você pode fazer uma ligação por acidente para a pessoa. Oh, desculpa, eu liguei para você por acidente, só para a pessoa ver que tem uma mensagem ali. Aí a pessoa vai ver a mensagem e vai se sentir obrigada a te responder. Aí as pessoas do mundo atual que convivem com esse imediatismo das redes sociais, eles querem tratar Deus da mesma maneira. Eles querem que Deus também tenha uma forma de indicar que recebeu a oração. Deus, no WhatsApp fica azul. Então eu vou sair lá fora, se o céu tiver azul, você recebeu a mensagem. As pessoas fazem assim, querem que Deus já te responda. Já querem ver a resposta de Deus, mas Deus não é assim, irmãos. Deus tem o tempo certo para tudo. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E Ele não pode adiantar o plano dele, senão Ele pode estragar você. Ele pode estragar o plano dele, pode estragar você. Eu costumo fazer essa pergunta, e é muito séria essa pergunta. Se Deus tivesse dito sim a todos os seus pedidos de 5 anos atrás, você estaria aqui nessa noite? Onde é que você estaria? O
Como seria a sua vida se Deus falasse sim para todos os seus pedidos? Mesmo aqueles que você só faz na mente, que Ele também ouve, só para deixar bem claro, todos. Imagine se Deus falasse sim para todos os seus pedidos. Acho que até o pastor já estava morto. Mata ele, Deus. Né? Irmãos, Deus tem o tempo certo. E a vontade de Deus, ela é perfeita e maravilhosa. Maravilhosa. Veja, vocês que são casados aqui, que estão aqui nessa noite, casados, compromissados, eu tenho absoluta certeza de que você não vai ser louco o suficiente para dizer que Deus não preparou para você a melhor pessoa que Ele poderia preparar, né? Por exemplo, tá aqui, ó, só ela para aguentar ele. Gente, só a Beloni para me aguentar. Precisa balançar a cabeça, Beloni? Deus é perfeito em tudo que faz. Mas às vezes a gente quer adiantar as coisas. A gente acaba atrapalhando os planos de Deus. A gente quer fazer a nossa vontade ministerialmente. Digamos que Deus pede para você, como eu falei ainda há pouco, chamar o seu vizinho. Chama o seu vizinho para ir no culto contigo, que eu quero falar com o seu vizinho lá no culto. Aí você vai lá falar com o seu vizinho, mas você não simplesmente vai falar com o seu vizinho o que Deus te mandou dizer. Mas aí você quer, não, é muito simples o que Deus pediu para fazer. Deixa eu florear um pouquinho. Irmão, feche seus olhos que Deus está falando através de mim. E fica ali meia hora falando na frente da pessoa. Deus só pediu para você chamar ele para o culto. Para quê? Para que nós queremos nos dar um empurrãozinho naquilo que Deus pediu para a gente fazer? Que é tão simples, irmãos. A vontade dele é perfeita, agradável e maravilhosa. Então, não questione ao Senhor. Não questione por que Deus te chamou. Não questione onde Deus te plantou. Não questione a igreja onde Deus te enviou. Porque Ele tem plano para a sua vida. Ele tem plano para você. Ele é perfeito. Terceiro ponto, não desista, lute. No texto que nós lemos em Mateus capítulo 14, que é o texto-chave aí, nos versículos 23 e 24, vamos nos ater aos versículos 23 e 24 aqui. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte, ao anoitecer, e estava ali sozinho. Olha o 24. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Estava anoitecendo. Estava anoitecendo, final de tarde. O barco já estava sendo açoitado pelas ondas e pelo vento contrário. No início da noite, os discípulos de Jesus já estavam enfrentando a tempestade. E Jesus foi ter com eles entre as 3 e as 6 da madrugada, quase amanhecendo o dia. Eles passaram a noite na tempestade. Não desista. Não deixe que a circunstância mude o seu foco. Não deixe que aquilo que está acontecendo agora mude a sua adoração. Não deixe que aquilo que está acontecendo nesse momento destrua todo o contexto daquilo que Deus tem feito na sua vida. Talvez você esteja passando sim por um momento difícil, mas o deserto não é a cova do Senhor, o deserto é a escola do Senhor. Talvez você esteja passando por um deserto, talvez você esteja passando por um momento ruim, mas isso é para te ensinar algo, para que você possa aprender para usar lá no futuro.
Mar da Galileia, irmãos, ele é, na verdade, um lago grande. Eu até anotei aqui, 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. O Mar da Galileia, chamado de Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago. E depois que está no meio da tempestade, de noite, a pessoa não sabe para onde ir. E muitas das vezes nós nos encontramos desse jeito, perdidos, só esperando mais um dia chegar à noite e fechar o quarto, fechar os olhos e tentar amanhecer outro dia, sem saber o que pode acontecer nesse outro dia. Andamos perdidos em nossas vidas. Mas eles estavam ali há cerca de 9 horas remando para cumprir a vontade de Deus, para cumprir aquilo que Jesus pediu a ele. Talvez você esteja aqui nessa noite enfrentando uma situação incontrolável, que foge da sua capacidade de solucionar, que foge do seu pensamento, que foge da sua memória, qualquer possibilidade de como resolver essa situação. Mas Jesus está prestando atenção em ti. No mesmo texto, no texto em Marcos, que fala sobre a mesma passagem, lá em Marcos capítulo 6, versículo 48, a palavra de Deus diz que, vendo eles fadigados a remar, foi ter com eles. E vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite, foi ter com eles andando sobre o mar. Jesus percebeu que eles estavam fadigados, remando, e não saíam do lugar. Não conseguiam vencer aquilo que estava acontecendo. Não conseguiam avançar. E Jesus falou: agora chegou a hora de eu agir na vida deles. Jesus viu o esforço que estavam fazendo. Jesus viu que estavam cansados de lutar. E Ele também está vendo o seu esforço. Ele conhece o seu coração. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra e dizendo que: poxa, pastor, eu já tenho ligado para várias pessoas para vir ao culto. Eu tenho procurado várias pessoas para vir ao culto. Eu tenho convidado várias pessoas para vir ao culto. E essas pessoas não estão vindo, essas pessoas não estão me acompanhando. Mas Jesus está vendo o seu esforço. Jesus está vendo o que você tem feito. Talvez você, por mais que se esforce, por mais que tente viver em santidade, por mais que tente lutar contra o pecado, sempre tem algum fariseu que chega em ti, te apontando o dedo, falando dos erros do seu passado, e você cai no desânimo. Poxa, eu mudei, eu estou fazendo tudo diferente, e mesmo assim tem gente que quer me falar do meu passado. O Senhor está acompanhando o seu esforço. O Senhor está vendo tudo que você está fazendo. Porque o peso de algo que possa estar sobre você não tem peso algum para o Senhor. A situação que tem te oprimido, a situação que tem feito você se desanimar, não tem força alguma para o Senhor. Não importa o tamanho do seu problema, nem a força do vento contrário. O Senhor pode fazer um milagre contigo. No versículo 28 ao 31, para nós chegarmos ao final de Mateus capítulo 14, do versículo 28 ao 31, nós temos uma briga interna dentro de todos nós. A dúvida entre a fé e a razão. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse-lhe ele: Vem, Pedro.
Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? O engraçado, irmãos, é que o milagre maior já tinha acontecido. E possivelmente isso acontece com todos nós mesmos. O Senhor já fez um grande milagre em nossas vidas. Eu tenho incontáveis milagres a contar para os irmãos. Eu tenho absoluta certeza que todo mundo que está aqui nessa noite tem algo de Deus na sua vida, que Deus já fez por sua vida, que só Ele mesmo para ter feito. Pedro estava andando sobre as águas. Pedro estava indo ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Quer milagre maior do que esse na vida de um ser humano num planeta que é regido pela pressão atmosférica? Andando sobre as águas, com testemunhas vendo. Mas começou a prestar atenção no problema. Começou a prestar atenção no vento. Começou a prestar atenção nas ondas que batiam em suas pernas. E deixou de olhar para Jesus. Deixou de prestar atenção em Jesus. E começou a afundar. Está aqui no texto. Andando sobre as águas. Vivendo o milagre de Deus na vida. Mas começa a prestar atenção nos problemas. E como isso acontece, irmãos? Como isso acontece em nossas vidas? Deus está fazendo maravilhas. Deus está salvando vidas. Deus está trazendo pessoas. Deus tem feito maravilhas naqueles que se dispõem a fazer a obra dEle, naqueles que se dispõem a viver a vontade dEle. Mas quando acontece um probleminha ali, a gente se esquece de tudo que Deus tem feito. E começa a prestar atenção no problema. Até que possivelmente a pessoa continua andando em direção ao Senhor, mas olhando para cá. E quando a palavra de Deus diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, é porque senão o caminho fica torto. Quando ele fala sobre essa questão de colocar a mão no arado e não olhar para trás, é porque tem aqueles bois que puxavam o arado, e era uma estaca que eles colocavam na terra, e o boi ia puxando, e a pessoa ia segurando aqui. Se a pessoa olhar para trás, o arado sai do lugar e fica torto. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Quem começa a viver a vontade de Deus não pode começar a prestar atenção nos problemas. Porque a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé? Você crê em Deus? Você crê que Deus está contigo? Você crê que Deus pode todas as coisas? Então pare de prestar atenção no problema. Para de enxergar somente as coisas ruins e comece a enxergar tudo de bom que Deus tem feito. Tantas coisas maravilhosas, tantas pessoas maravilhosas que nos cercam. Isso acontece muito, irmãos. Deus nos cerca de pessoas maravilhosas. Mas se uma das pessoas que nos cercam começa a falar uma injúria, começa a falar algo contra, nós temos a mania de colocar as nossas energias para prestar atenção e nos defendermos somente daquela pessoa ali. Aí a nossa vida passa a ser focada naquela pessoa. Tudo que você vai fazer, você quer saber o que aquela pessoa está fazendo porque falou mal de você. Deus colocou umas 50 pessoas junto de ti, que te ajudam, que falam bem de ti e que estão contigo em tudo que você fizer. Mas você está prestando atenção só naquela que fala mal de ti, gastando suas energias pensando naquela pessoa. E dificilmente tira um tempo até para orar por essa pessoa, que é o que indico você fazer. Se você está magoado com alguém, se você tem mágoa de alguém, se alguém te feriu, se alguém te perturbou,
Tira um tempo de 5 minutos por dia, que seja 5 minutos. Bom que fosse horas, mas tudo bem, pode ser 5 minutos. Para falar com Deus a respeito dessa pessoa. Mas não é para pedir para Deus matar, não. Fala assim: Deus, eu estou sentindo água no meu coração, que eu sei que não vem do Senhor. Eu sei que o que a pessoa fez comigo é errado. Mas alcança o coração dela. Alcança o coração dessa pessoa. Cuida dessa pessoa. Dê a oportunidade para essa pessoa ser salva. Dê essa oportunidade para essa pessoa conhecer o Senhor do jeito que eu conheço. E quando essa pessoa te conhecer como eu te conheço, Deus, essa pessoa vai conseguir estar junto comigo. Fala com Deus 5 minutos diários. Não demora 15 dias, um mês. Você já está até aumentando a sua oração por essa pessoa, e a sua raiva, a sua mágoa, sua decepção começa a acabar. Mas nós temos algo que acompanha todos nós, que atrapalha a nossa convivência, atrapalha a nossa vivência com Deus, que é o tal do orgulho. Nenhum de nós quer admitir que pode perdoar ou que pode estar errado em alguma coisa. Ninguém quer perder. E é por isso que a palavra é perdão. Olha o tamanho da perda. Você tem que liberar perdão para viver. O centro do evangelho, irmão, é o perdão, é o amor. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz ao aceitar Jesus é pedir perdão a Ele dos pecados que nós cometemos. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso diz a palavra. E você acha que o pecado que você cometeu é menor do que a ofensa que você sofreu? Porque o pecado que você cometeu, qualquer um que seja, levou à morte de Jesus na cruz. Aí Jesus nos perdoa. Mas tem gente que se acha melhor do que Deus, porque Jesus pode perdoar, mas eu não. Isso não é comigo. Como não, irmãos? Não estou dizendo aqui também que você tem que ter amnésia. Perdão não é amnésia. Perdão é cura. É você ter, é como se você foi machucado e sarou, tem cicatriz. Eu passo sempre a mão na testa porque eu tenho uma cicatriz na testa. Porque houve uma ferida, houve um machucado, mas houve cura. E eu não sinto dor quando eu toco nela mais. Isso é viver com perdão. Eu me lembro direitinho por que eu me machuquei. Mas eu não sinto mais dor. Isso é pedir perdão. Isso é viver a vontade do Pai. E é isso que nos afasta de Deus. É isso que nos mantém distante do Senhor. Estamos andando sobre as águas. Estamos vivendo o milagre de Deus. Mas um pequeno problema aqui, que meu irmão, vou falar a verdade para você. Qualquer problema que você possa estar enfrentando é menor do que um milagre de Deus de andar sobre as águas. Aí ele começa a prestar atenção no vento, começa a prestar atenção nas ondas e começa a afundar. Aí Jesus, oh homem de pouca fé, por que você duvidou? Já estava andando sobre as águas, você já estava vivendo no milagre, eu já estava resolvendo tudo para você, a tempestade já vai passar. Por que você resolveu prestar atenção naquilo de ruim que está acontecendo na sua vida? Olha o tanto de coisa boa, olha quantas pessoas maravilhosas eu te cerquei. Você tem um teto, você tem como andar, você tem como trabalhar. Por que está prestando atenção só no problema? A dúvida e a fé cumprem papéis antagônicos em nossas vidas. Quem tem dúvida não consegue ter fé. Se você tem fé que o Senhor pode resolver os seus problemas, você
claro, obviamente não vai esquecer dos seus problemas, mas você vai descansar no Senhor. Descansar no Senhor não é acordar amanhã e armar uma rede e ficar deitado esperando as coisas acontecerem. Descansar no Senhor é remar, é batalhar, mas com a certeza de que Jesus está vindo te salvar, com a certeza de que Jesus vai resolver os seus problemas. E para terminar, o vento cessa quando Jesus entra no barco. A tempestade para, a tempestade cessa quando Jesus entra no barco. Quando você decide colocar Ele à frente das coisas. Quando você decide entregar ao Senhor aquilo que você está passando. Quando você decide parar de sofrer por aquilo que está acontecendo. Lá em Isaías capítulo 53, a palavra de Deus diz que sobre Ele estavam nossas feridas, sobre Ele estavam nossos pecados, sobre Ele estavam as nossas iniquidades. Por causa disso Ele foi ferido. Entrega a Ele, deixa Ele cuidar, deixa Ele fazer. Ele sabe o que é melhor para você. Porque a gente vive nessa dúvida, irmãos, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos do dia de amanhã, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe o dia de amanhã. Ele sabe daqui 1 ano, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 100 anos. Ele sabe e está vendo você aqui hoje com seu cabelo pretinho. E Ele já te conhece com seus cabelos grisalhos. E Ele sabe o que precisa fazer para você chegar até os seus cabelos grisalhos. E Ele sabe que se você se desviar 1 centímetro hoje aqui, daquele propósito que Ele colocou para a sua vida, daqui 20 anos esse centímetro pode ser cidades de distância daquilo que Deus tinha preparado para você. E como nós vemos isso, irmãos? Quantas e quantas pessoas a gente conhece que está vivendo totalmente distante do propósito de Deus? Pessoas que a gente sabe que foi chamado para ser bênção. Pessoas que a gente sabe que foram feitos para adorar ao Senhor. Pessoas que a gente sabe que foram feitas para louvar ao Senhor. Pessoas que a gente sabe que foram chamados por Deus para fazer a diferença. E que a gente olha de longe e vê que a pessoa está fora do propósito, porque está vivendo com suas próprias forças, com aquilo que a sua própria mente comanda e deixa fazer. Não deixa isso acontecer com a sua vida, não. Vença as tempestades. Não perca o foco. Não perca o foco. Não deixa as dificuldades fazer você perder a sua visão. Não deixe as dificuldades fazer você se afastar daquilo que Deus pediu para você fazer. E muitas das vezes foi um pedido tão simples de Deus. Algo tão simples. Mas Deus é simples, irmãos. Nós é quem complicamos tudo. Eu quero que vocês fiquem de pé. Quero louvar os irmãos com uma canção. Quero que os irmãos prestem atenção nessa canção. Essa canção é muito conhecida, mas exprime um pouco daquilo que nós temos que viver na presença do Senhor. Eu pedi para colocar essa canção para que você possa falar com o Senhor nesse momento. Quero que você feche seus olhos e fale com Deus. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Deus, nós queremos fazer a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Que
me render e te adorar. A sua vontade é perfeita, meu Deus, agradável. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Talvez você tenha prestado muita atenção nas dificuldades, nas adversidades que estejam aparecendo em sua vida, mas o Senhor tem mais para ti. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adorar ao Senhor não importa a circunstância. Não importam as circunstâncias. Não perca o seu foco, não perca a sua adoração. Adorarei somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: Entregue as suas dificuldades ao Senhor nessa noite. Fala com Deus. Fala com Deus aonde você está. Ele tem a solução para todos os ventos contrários que tem acontecido na sua vida. Tudo que há em mim, Tudo, Senhor. quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Senhor, leva-nos, Senhor, a uma intimidade maior contigo, Senhor. Leva-nos, meu Deus, a confiar mais em Ti, em tudo que vai fazer em nossas vidas, Deus. Em todos os momentos de nossas vidas, Pai. Meu Deus, que as circunstâncias não mudem a nossa maneira de adorar ao Senhor, a nossa confiança em Ti, Deus.